Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes disso, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Nos ajude no crescimento do nosso canal, para que nós venhamos alcançar mais pessoas, para que nós venhamos alcançar as pessoas sofridas. Vamos para a mensagem? Viver pela fé. A palavra de Deus fala que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Você vê que a fé, ela é certeza de que o milagre vai acontecer. Nós temos que firmar a nossa fé, firmar os nossos pensamentos no milagre. É a certeza daquilo que vai acontecer e convicção daquilo que não se vê. Você vê que no primeiro momento você não vê o milagre fisicamente, mas você vê o milagre espiritualmente. Você imagina na sua mente. Por exemplo, a pessoa doente, ela já se imagina curada, sem sentir nenhum sintoma. Então, isso que a gente tem que firmar dentro da gente. Mas a realidade é que muita gente não consegue firmar a fé por causa que ela se entrega à vontade da carne. Porque a vontade da carne anula a fé. A vontade da carne anula as coisas espirituais. Anula o poder de Deus. Então nós temos que entender isso. Se eu quero milagre, eu preciso firmar os meus pensamentos em coisas boas. Firmar os meus pensamentos, no caso, se a pessoa estiver doente, firmar os pensamentos na cura. Firmar os pensamentos na resolução do problema. Porque isso é agir por fé. E quem age por fé, pode ter certeza, ela vai ver o milagre. Temos que desprezar aquilo que impede o milagre de se realizar. Por exemplo, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Você vê que o justo olha para frente, o que passou, passou. Viver pela fé, não viver pelo que a pessoa sente. Porque se você que está me ouvindo agora, você tem saúde, graças a Deus. Mas a pessoa que está me ouvindo agora e está passando por uma luta na área da saúde e ela sente um sintoma, ela tem que desprezar esse sintoma. Ela não pode considerar o que ela sente, mas ela precisa chamar a existência, determinar que ela não sente mais esse sintoma no nome de Jesus, usar o poder e a autoridade do nome de Jesus e determinar com toda a fé que ela não sente mais o sintoma. Ainda que ela sinta, mas ela tem que chamar a existência. Ela tem que determinar a cura. A pessoa ela não pode se entregar ao problema, ao sintoma, à doença, seja lá o que for. Ela tem que viver da fé. E a fé consiste em falar a palavra de Deus, a determinar a solução do problema. Repetindo, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem.
Você tem que buscar de Deus o quê? A certeza. Você tem que firmar dentro de você a certeza de que o milagre vai acontecer, porque quando você começa a caminhar na fé, os problemas se levantam para desistir, para fazer você desistir, para fazer você duvidar, porque quem duvida não vê milagre. Porque a fé, ela precisa ter 100% de certeza. Você não pode ter nenhum pingo de dúvida. E quando você tem 100% de certeza, pode ter certeza, o céu se move ao seu favor e o poder de Deus se torna real na sua vida. E outra coisa que é muito importante ressaltar: se a pessoa ela quer um milagre, ela tem que falar obrigatoriamente da solução do problema. Por exemplo, se a pessoa ficar falando do problema, pode ter certeza, ela nunca vai receber o milagre. As pessoas elas têm que ter esse entendimento. Se você quer o milagre, pare de falar do problema e comece a falar da solução do problema, porque a palavra tem poder. Não tem como a pessoa receber o milagre se ela só fala do problema. Não tem como. Então ela tem que ter esse entendimento. Ela tem que ter a certeza no coração, a fé, determinar e se imaginar com a solução do problema. A segunda coisa é a importância das palavras. Ela parar de falar do problema e falar da solução do problema. E a terceira coisa muito importante, parar de pecar. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem como a pessoa querer receber o milagre se ela vive uma vida de pecado, se ela vive uma vida de desobediência. Porque o justo viverá o quê? Da fé. O que é justo? É aquele que obedece à palavra de Deus. Então, se você obedece à palavra de Deus, pode ter certeza, você vai ver o milagre. Ah, pastor, mas eu preciso me consertar, eu preciso liberar perdão. Então, libere perdão, perdoe. Porque a palavra de Deus nos ensina que se a gente não perdoar as pessoas que nos ofenderam, os nossos pecados não são perdoados. Então, uma das coisas para as pessoas ficar curada, ela tem que liberar perdão para quem ofendeu ela. Você tem que liberar perdão. Se você quer a cura na sua vida, você tem que perdoar. Você tem que liberar o perdão. Você tem que obedecer a palavra de Deus, porque Deus manda a gente perdoar. A felicidade está em perdoar. E não tem como a pessoa ela querer receber o milagre de Deus magoada. Então, ela vai ter que trabalhar com a palavra no coração e liberar o perdão. Fulano está perdoado. E pode ter certeza, ela agindo dessa maneira, ela vai ver o poder de Deus, ela vai receber a bênção de Deus. E uma outra coisa aqui importante, eu vou ressaltar aqui. Nós não temos que considerar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vendo. Por exemplo, a pessoa vê o familiar fazendo coisa errada. Você tem que determinar, no nome de Jesus, que ele já parou de fazer coisa errada. Você tem que olhar com os olhos da fé. Nós temos esse defeito de considerar o que a gente vê, o que a gente sente, não. A gente tem que considerar a fé. A gente tem que determinar o milagre no nome de Jesus. E a respeito do pecado, outra coisa aqui, a respeito do pecado, se a pessoa ela está vivendo no pecado, parar de pecar.
E a palavra de Deus nos ensina, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí a pessoa confessa o pecado e não faça mais. Faça uma oração, se coloque de joelhos, se humilhe diante de Deus, peça perdão a Deus e não faça mais. E você agindo dessa maneira, pode ter certeza, Deus vai te perdoar, porque a palavra de Deus é fiel. Ah, pastor, mas eu ainda, meu coração me condena, não importa. Se você fizer isso de todo o seu coração e parar de pecar, pode ter certeza, você recebeu o perdão de Deus. A Bíblia fala, nos ensina que se o nosso coração nos condena, maior é Deus para nos perdoar. Obedeça a palavra de Deus, faça o que eu estou falando, que você vai receber o perdão de Deus, que você vai receber a bênção de Deus, porque o diabo ele é acusador. Ele fica na mente acusando, perturbando, e vem até aquele engano do diabo. Ah, você pecou contra o Espírito Santo, você não tem mais perdão. Para com isso. As pessoas não sabem o que é pecar contra o Espírito Santo. Quem peca contra o Espírito Santo não busca a Deus. Quem peca contra o Espírito Santo não consegue ouvir a palavra de Deus. Então para com isso, tira esse engano da sua mente. Se você está ouvindo a palavra, se você está buscando a Deus, isso prova que você não pecou contra o Espírito Santo. As pessoas muitas das vezes são enganadas, são perturbadas pelo diabo. E infelizmente, o diabo muitas das vezes usa da própria palavra para condenar as pessoas, porque elas não têm entendimento. Lá em Oséias diz que o meu povo faltou conhecimento, foi destruído porque faltou conhecimento. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente não venha a ser enganado por ensinamentos de demônios, para que a gente não venha a ser enganado pelas nossas emoções, pelo que a gente sente, porque não interessa o que eu sinto, o que interessa é o que diz a palavra de Deus. E se eu firmar a minha fé na palavra de Deus, pode ter certeza, eu vou ver o milagre, eu vou ver a vida mudada, transformada para a glória de Deus. Amém. E o que a gente também tem que guardar é que a gente respeita, né? Falando da saúde, a gente respeita o diagnóstico do médico, mas a gente tem que ficar com a palavra de Deus. Se o médico te deu um diagnóstico, você vai lá se tratar, vai fazer o que é humanamente possível, mas você tem que pôr a sua fé em prática. Falar de fé. Deus criou um universo através do poder da palavra dele. E hoje você está lendo a palavra de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, e essa palavra continua tendo poder para nos curar, porque tem gente que faz tratamento médico e não fica curado. Então a gente tem que fazer com fé, tem que falar, vai dar certo, eu já estou curado no nome de Jesus, Deus é comigo, Ele levou as minhas enfermidades. E assim você vai alcançar a sua vitória, amém? Vamos orar agora? Vamos invocar o poder de Deus? Eu peço para você, pegue um pedacinho de pão ou um pouquinho d'água, ou se você quiser pegar os dois, haja de acordo com a sua fé, mas nós iremos orar agora. Nós iremos invocar o poder de Deus e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos falar com Deus nesse instante? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Meu Deus, que o Senhor venha agora com o teu poder agora, vem arrancando agora todo mal, vem arrancando agora todo sintoma de enfermidade. Meu Deus, paralisa agora todo mal que tem tentado na vida dessa pessoa, que saia no nome de Jesus, que toda maldição, que todo mal agora da vida dessa pessoa, do corpo dela, da mente dela, que todo mal em nome de Jesus e saia no nome de Jesus. Levante o pão e levante a água. Meu Deus, eu consagro esse pão e essa água, que quando essa pessoa comer do pão ou beber da água
ou fazer uso dos dois, ela vai receber de Deus a bênção, vai receber o milagre para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Pode comer do pão, beber da água com fé e tome posse. Determine aí a cura, o milagre no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.